Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aqui à nossa aula. Hoje iremos trabalhar com o conceito de fluidos, ok? Então, vamos definir aqui o que é massa específica e pressão dos fluidos. Quais são os nossos objetivos? Saber a diferença entre fluidos e sólidos, tá? Conhecer a relação entre massa específica, massa e volume para um material homogêneo. Conhecer a relação entre pressão hidrostática, força e a área em que a força é aplicada. Tá? Bom, a física dos fluidos é a base da engenharia hidráulica, ok? O que é um fluido? A gente sempre associa fluido a um líquido, mas na verdade um fluido é algo que pode escoar. O ar, ele é um fluido, né? O ar em gás, ele assume a forma do recipiente no qual ele está inserido. Isso ocorre porque os fluidos não resistem às forças de cisalhamento paralelas à superfície, ok? Por outro lado, os fluidos resistem às forças perpendiculares à superfície. Ele não sofre resistência se tiver forças paralelas, né? Mas se tiver forças perpendiculares, eles vão sofrer sim resistência. Alguns materiais, como o piche, tá? Levam muito tempo para escoar. Mesmo assim, são considerados fluidos. Existe até uma experiência clássica, né, com piche. Posso até exibir para vocês, para falar um pouquinho sobre ela depois, né? É uma experiência que já dura 100 anos com piche, né? E mostrando que ele é um fluido, ok? Aí, tipo assim, uma gota de piche, ela goteja a cada 12 anos, tá? A massa específica é definida pela seguinte equação. A massa é a razão entre a quantidade de massa e o volume ocupado por aquela quantidade de massa. Tá? Teoricamente, a massa específica em um ponto é o limite para um volume infinitesimal. Tá? Ou seja, quando a gente considera um volume muito pequenininho. Mas vamos supor que o fluido aqui é contínuo e homogêneo. Tá? A gente vai considerar que a distribuição de volume, a distribuição de massa, devido àquele líquido, ela é distribuída homogeneamente, né, em todo o recipiente. Tá? A gente pode afirmar que a massa específica é M sobre V. A massa específica não é uma grandeza vetorial, e sim uma grandeza escalar. A unidade de massa, né, específica do Sistema Internacional de Unidades é o quilograma por metro cúbico. Tá? Por que, professor? Porque é o seguinte, a unidade de massa é quilograma e a unidade de volume é o que? É o produto, né, dos comprimentos de seus lados. Não são 3 lados, por isso que fica metro cúbico. E aí a unidade de massa específica vai ser quilograma por metro cúbico. Uma outra definição importante que nós precisamos levar em consideração aqui é a definição de pressão. Pressão é a razão entre a força e a área. Tá? A gente pode calcular o limite dessa expressão para uma área muito pequenininha, tá? Mas se a força for uniforme em uma área plana, a gente pode escrever que pressão é força dividido por área. Tá? A gente pode medir a pressão como se fosse um sensor, tá certo? Observamos experimentalmente que que um fluido em repouso, a pressão tem o mesmo valor, né, em um ponto qualquer, independente da orientação do sensor, tá? Para cima, para baixo. Ou seja, ao contrário de força, força é uma grandeza vetorial. Pressão não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. A unidade dela é o Pascal, tá? Pressão é o que? Força sobre área. Força é Newton, área é metro. Então fica Newton por metro quadrado. Um Pascal, que é a unidade do SI, tá? A gente pode relacionar ele com a atmosfera da seguinte forma: 1,01 vezes 10 elevado a 5 Pascal é igual a 1 atm, tá? Certo? Que massa. Uma outra definição importante que a gente precisa levar em consideração agora, né, é a questão dos fluidos quando eles estão em repouso, tá? Então a gente precisa conhecer aqui a relação entre pressão e massa específica a uma altura acima ou abaixo de um nível de referência e saber a diferença entre pressão total e pressão manométrica. Então vamos lá. O que é a pressão hidrostática? É a pressão exercida por fluidos em repouso, como o ar da atmosfera e a água de uma piscina, tá certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó,
que é que nós temos? Nós temos um recipiente onde a gente tem ar e água, né? E aí a gente imagina aqui um cilindro imaginário, tá? A gente tem essa altura y1 aqui, essa altura y2, vamos considerar y igual a zero aqui, nessa superfície, tá? Três forças agem sobre esse cilindro imaginário. Quais são elas? Esta força para baixo é exercida pela pressão da água que fica nessa superfície superior, tá? Acima de y1, ela vai exercer uma força F1 para baixo. Essa força para cima, F2 aqui, é exercida por quem? Pela água na superfície inferior, ou seja, abaixo de y2, tá? E a gravidade exerce uma terceira força em todo o cilindro, para baixo. Então a gente pode até pensar da seguinte forma, ó, as três forças se equilibram, né? F2 para cima, F1 para baixo e o mg para baixo. Então eu posso escrever que F2, né, aquela força para cima, vai ser igual a F1 mais mg. Só que pressão, a gente aprendeu que é força dividido por área, né? Então força vai ser pressão vezes área. Então F2 fica P2 vezes A, F1 igual a P1 vezes A. Aí que a gente tem mg, tá? Só que aqui o que acontece? Você tem a massa específica, né? Só que a massa específica é o que? Massa específica, né? A densidade, né? É massa dividido por volume. Então a massa, o mzinho aqui, ele vai ser o que? Vai ser o ρ multiplicado pelo volume. Quem é que vai ser o volume meu cilindro imaginário? Vai ser essa altura aqui, que vai ser y2 menos y1, tá certo? Multiplicado pela área de seção transversal ocupada por ela. Certo? Por isso que fica ou y1 menos y2, tanto faz, tá? A gente só precisa saber essa altura desse cilindro aqui. Então, considerando y1 menos y2, não tem problema nenhum. Até porque o y1 é maior que y2 mesmo, tá? Então fica y1 menos y2 multiplicado por A, multiplicado por ρ. Tá? Isso aqui é M. M é o que? Lembrando, M é o que? ρ vezes V. O volume vai ser A que multiplica Y1 menos Y2. Ok? Então a gente tem A nos três termos da equação, vai cancelar cada um deles, aí fica P2 igual a P1 mais ρg multiplicado por Y1 menos Y2. Esse H, ele vai ser meu Y1 menos Y2. Tá? Vai ser a altura desse meu cilindro imaginário. Então eu posso escrever aqui, para uma profundidade H abaixo da superfície de um líquido, a pressão vai aumentar. Ela vai ser P0, que é a pressão atmosférica, mais ρ multiplicado por G multiplicado por H. Ok? Então posso afirmar que é o seguinte, a pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio estático depende de quê? Da profundidade do ponto, mas não depende da dimensão horizontal do fluido ou do recipiente. Tá? Então isso significa o quê? Que para a gente calcular a pressão em um ponto qualquer em um fluido, tá? Vai depender apenas da profundidade desse fluido. Não vai depender da dimensão horizontal do fluido ou do recipiente. Tanto faz o tamanho do recipiente. Okay? Essa equação aqui, P igual a P0 mais ρgh, é a pressão absoluta, tá? Ou seja, é a soma da pressão atmosférica com a pressão do fluido. A diferença entre essas pressões, né, entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica, é chamada de pressão manométrica. Tá? Era um dos objetivos dessa sessão. Saber o que é pressão manométrica, ou seja, é a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. Tá? Eu posso escrever a equação 14.8, né, que é essa equação aqui, P igual a P0 mais ρgh, da seguinte forma. Ela pode ser usada para calcular a pressão atmosférica a uma altitude D. Para uma altitude D, acima do nível do mar, a pressão vai ser comum. Ao invés de ser positiva, vai ser negativa, porque agora eu estou subindo. Só que aí, ao invés de eu considerar a densidade da água, eu vou considerar a densidade do líquido, né? Eu vou considerar a densidade do ar. Então fica P igual a P0 menos ρ do ar multiplicado por G multiplicado por D, onde D seria a altitude, ok? Testezinho aí, ó. A figura mostra 4 recipientes de azeite. Ordene-os de acordo com a pressão na profundidade H, começando pela maior. Pessoal, onde é que a gente vai ter aí? A pressão vai ser diferente. O que é que eu posso afirmar? Conforme os conceitos que eu expliquei aqui para vocês agora, a pressão é a mesma. Porque ela depende apenas da distância, que é a mesma em todos os casos, tá certo? Beleza? Bom,
Existem também os medidores de pressão. Como é que a gente faz isso? Da seguinte forma: a gente precisa saber como um barômetro mede a pressão atmosférica e saber como um barômetro de tubo aberto mede a pressão manométrica de um gás. Então vamos lá. Essa figura aí mostra dois barômetros de mercúrio. Lembrando que o barômetro é uma forma de você medir a pressão. Se a diferença de altura entre as interfaces ar-mercúrio e o nível de mercúrio na curva é H, como é que a gente faz? Ele está dizendo aqui que a diferença de altura entre a interface ar-mercúrio e o nível de mercúrio na curva é H, ou seja, ele está só mostrando que essa altura aqui é H, tá? Tanto faz aqui como aqui, tá certo? Então vamos lá. A altura da coluna de mercúrio é a única variável no segundo membro da equação. A área da seção reta não influi no resultado, tanto faz a área ser maior ou menor, que importa essa altura. A altura da coluna de mercúrio é numericamente igual à pressão em torr, apenas se o barômetro estiver no local onde o valor de G é 9,8 metros por segundo quadrado e a temperatura do mercúrio for 0 graus Celsius, né? Então isso aqui é utilizado, tá, para casos muito específicos, tá certo? Que é a questão dos barômetros de mercúrio. Bom, a pressão manométrica é proporcional a H. A diferença de altura entre as duas interfaces, tá? Então, por exemplo, a pressão manométrica vai ser o quê? A diferença de pressão entre as duas interfaces. Rho, né? Onde é que eu tenho Rho 0? Aqui no nível 1. Onde é que eu tenho Rho? Aqui no nível 2. Então, Rho menos Rho 0 vai dar o meu Rho M, que é a minha pressão manométrica, tá? A pressão manométrica pode ser positiva ou negativa, dependendo de se a pressão que está sendo medida for maior ou menor que a pressão atmosférica, tá bom? Então, eu conseguiria calcular dessa forma aqui, ó, a pressão dentro deste tanque, tá? Vai ser igual a quanto? Vai ser Rho multiplicado por G multiplicado por essa coluna de mercúrio aqui, tá? Princípio de Pascal. Conhecer o princípio de Pascal, o objetivo é relacionar o deslocamento e área do êmbolo de entrada ao deslocamento e área do êmbolo de saída de um macaco hidráulico. Uma questãozinha bem conhecida, né? Então vamos definir ela melhor aqui, tá? Então é o seguinte, ó. Ele diz respeito, no princípio, à transmissão de pressão por um fluido, tá certo? A variação da pressão aplicada a um fluido incompressível contido em um recipiente, essa pressão ela vai ser transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes. Então, considere um cilindro com fluido, tá? Se a pressão externa aumenta, se eu aumentar aqui a pressão externa, começa a encher aqui de bolinhas de chuva, então a pressão externa vai aumentando, né? Então, a pressão em todos os pontos também aumenta. Então, a variação de pressão é igual à variação da pressão externa. Lembrando que esse ΔP não depende de H. Essa variação da pressão vai depender da altura, certo? Ela explica, né, essa minha princípio de Pascal, ela explica o funcionamento do macaco hidráulico. A relação entre as forças de entrada e saída é dada por, olha só, uma pequena força nessa entrada, aplica aqui uma força, ela vai gerar o quê? Força sobre a área, vai gerar uma pressão. Essa pressão vai ser transmitida integralmente para todos os elementos que compõem esse óleo. E aí vai provocar uma grande força na saída, tá? Então, essa força na saída vai ser Fe multiplicado pelas razões entre a área maior dividido pela área menor. E esse deslocamento aqui, olha só, é claro que aqui eu vou ter um deslocamento muito maior, tá? Porém a força vai ser menor. Mas esse deslocamento do êmbolo aqui maior, tá? Vai ser igual a quanto? Vai ser o deslocamento do êmbolo menor multiplicado pelas razões entre essas áreas, tá? Como é que eu faço para calcular o trabalho realizado sobre o êmbolo? O trabalho é força vezes a distância, tá? Então é só manipulação algébrica. O trabalho vai ser a Fs multiplicado por ds. Se eu aplico essa força S de saída, né? O trabalho realizado pelo macaco vai ser Fs multiplicado por ds. E você pode substituir isso aqui pelas relações conhecidas e mostradas aqui anteriormente, Fs e ds, tá? Aí você monta essas equações. Qual é a vantagem do macaco hidráulico? É que uma força aplicada ao longo de uma dada distância, ela pode ser transformada em uma força muito maior aplicada ao longo de uma distância menor. Tá certo? Temos também, na hidrostática, né, o princípio de Arquimedes. Como é que é o princípio de Arquimedes? Vamos lá. Não vou falar aqui dos objetivos não, tá? Mas a gente vai entender aqui
O que é o princípio de Arquimedes? A força de empuxo é a força para cima que o fluido exerce sobre um objeto submerso, tá certo? Ela é uma consequência, né, de todas as forças que estão atuando sobre ele, tá? Sobre um objeto que está dentro d'água, por exemplo. Como a força resultante é para baixo, a pedra é acelerada para baixo, nesse caso aqui, tá? Se a força resultante é para cima, tá? O pedaço de madeira é acelerado para cima. Óbvio, tá? A pedra e o pedaço de madeira deslocam a água, tá? Que ocuparia o mesmo espaço. Então, o que é o princípio de Arquimedes diz? Quando o corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, uma força de empuxo exercida pelo fluido age sobre o corpo. Né? Então, se você tem um corpo qualquer que está dentro de um fluido, esse fluido vai exercer uma força, né, sobre esse objeto. Essa força é dirigida para cima e tem um módulo igual ao módulo do peso do fluido deslocado pelo corpo. Tá? A força de empuxo vai ser mF vezes G, onde mF vai ser a massa do fluido deslocado. Tá? Um bloco de madeira flutua na água. Né? Quando o corpo flutua na água, significa o quê? Que a força de empuxo é igual à força gravitacional. Então ele fica em equilíbrio. Quando um corpo flutua em um fluido, o módulo da força gravitacional a que o corpo está submetido é igual ao peso. Tá certo? Então ele fica aí flutuando. A relação entre peso aparente de um corpo em um fluido e peso real é dada pela equação. Ora, se eu tenho uma força aplicada para cima, né, equilibrando o meu peso que está dentro da água, o meu peso aparente diminui. Meu peso aparente vai ser o meu peso real menos a força de empuxo, ok? Bom, continuando aqui. Aí, um outro princípio interessante, uma equação interessante que a gente precisa entender direitinho é a equação da continuidade. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre ela, tá bom? Como é que é essa equação da continuidade? Ela relaciona, ela trabalha, né, com o movimento de fluidos. Né? O movimento de fluidos reais é muito complicado, tá? Não é tão simples, não é só uma equaçãozinha simples como essa que a gente vai trabalhar aqui, que vai modelar todo o sistema não, tá? Mas a gente vai considerar aqui o movimento de um fluido ideal, que satisfaz 4 requisitos. Ele tem que ter escoamento laminar, ou seja, a velocidade do fluido em um ponto fixo qualquer não varia com o tempo. Ou seja, do mesmo jeito que o fluido está fluindo, digamos, em um ponto mais na frente, vai ser igual à mesma velocidade que ele está atrás, digamos assim, tá? Escoamento incompressível. A massa tem um valor constante uniforme, tá? Ou seja, ele não vai estar mais grosso em uma região do que em outra. Escoamento não viscoso. Ele não oferece resistência ao movimento. E escoamento irrotacional. Um grão de poeira em suspensão no fluido não gira em torno de um eixo que passa pelo seu centro de massa, tá? Ele não fica girando, gerando vórtices, digamos assim, tá? Então, a gente pode visualizar o escoamento usando um traçador. Cada partícula de um traçador torna visível uma linha de fluxo. Linha de fluxo é a trajetória de um pequeno elemento do fluido. Como a velocidade é tangente às linhas de fluxos, elas não podem se interceptar. Um elemento de fluido não pode ter duas velocidades diferentes. Eles sempre vão se deslocar, todos os elementos do fluido, com a mesma velocidade, tá bom? A velocidade do fluido depende da área da seção reta. Tá? Ou seja, quanto maior a área da seção reta, tá certo? A vazão vai ser o quê? Maior, obviamente. Por quê? Porque você vai ter uma maior quantidade de matéria passando por aquela área. E eu posso escrever a equação da continuidade da seguinte forma. Ó, o volume que entra neste fluido aqui você tem uma área maior do que aqui. Então, ele entra aqui com a velocidade V1. Obviamente que ele vai entrar com uma velocidade uma velocidade V1, né? Só que essa área 1 é muito maior, tá? Essa velocidade V1 ela vai ser menor do que a velocidade V2. Por quê? Porque a gente tem que manter aqui, digamos assim, a mesma vazão, tá? Então, A1 multiplicado por V1, tá? Ou seja, ele vai entrar aqui com a quantidade de matéria que vai entrar aqui vai ser muito maior, só que ele vai entrar com uma velocidade menor. Aí, como eu estou diminuindo aqui a área, a velocidade com a qual esse fluido vai passar por essa área de seção transversal A2 vai ter que passar por uma velocidade muito maior para a vazão ser a mesma, né? E para que a gente consiga escrever a equação da continuidade, né? A1 multiplicado por
V1 igual a 2 multiplicado por V2. Tá? Porque elementos de fluido não podem cruzar linhas de fluxo. O volume de fluido que entra é igual ao volume de fluido que sai. Tá? E eu posso escrever isso como sendo da seguinte forma: RV é a vazão do fluido, ou seja, é a área multiplicada pela velocidade. Essa vazão ela tem que ser constante. Tá? Como é A que multiplica V, eu posso fazer aqui algumas manipulações algébricas. Vocês estão vendo aqui que agora ele fala assim, ó, se a massa específica do fluido é a mesma em todos os pontos, a gente pode multiplicar essa equação pela massa específica. Se eu multiplicar ρ dos dois lados, eu vou ter, ó, ρ que multiplica RV igual a ρ que multiplica A vezes V. Isso aqui vai ser constante. Tá certo? Bom, uma outra equação importante que a gente precisa analisar é a equação de Bernoulli. Tá certo? A equação de Bernoulli é a seguinte. Ela mostra um tubo, essa figura aí, ó, ela está mostrando um tubo no qual escoa um fluido ideal. Eu aplico aqui a lei de conservação da energia. Não está tendo nenhum perca de água aqui, a gente não está perdendo nem um pouco do nosso fluido. Né? É um fluido que entra igual ao fluido que sai. Se a gente aplicar a lei de conservação da energia, o que é que vai acontecer? Ρ1 mais 1 meio de ρV1 ao quadrado mais ρGY1 igual a ρ2, P2, né? Mais 1 meio de ρV2 ao quadrado mais ρGY2. Esse termo aqui, 1 meio de ρV1 ao quadrado, é a energia cinética. Esse aqui vai ser a minha energia potencial, tá? Vai depender da minha altura, tá? E o P1 vai ser as pressões, tá certo? Pressão P1, né? No ponto 1, e aqui vai ser a pressão P2 nesse ponto 2 aqui, que tem a altura Y2. Essa equação aqui é conhecida como a equação de Bernoulli, tá? Eu não vou demonstrá-la, só mostrando aqui para vocês, mas basicamente a gente está só utilizando aqui o princípio de conservação da energia, ou seja, essa energia ela é constante, né? A gente pode aplicar essa equação a um fluido em repouso, tá? Se a gente aplicar isso aqui a um fluido em repouso, a gente vai obter a equação 14,7. Professor, qual é a equação 14,7? Eu não me lembro mais. O professor mostrou muitas equações. Bom, a equação 14,7 é a seguinte, ó. Vou mostrar aqui para vocês. A equação 14,7 ela mostra o seguinte, ó. A equação 14,13, estamos chegando perto. 14,7. Só para relembrar, tá? Equação 14,7, ó. Cadê? Tá aqui. Pressão no ponto 2 igual a pressão no ponto 1 mais ρg multiplicado pela altura. Tá? Ele está relacionando as pressões que estão em diferentes pontos. Beleza? Então, se você considerar a velocidade constante, ou seja, você vai obter a mesma equação 14,7 a partir dessa equação aqui, denominada equação de Bernoulli. Ok? E você pode aplicar essa equação também a um tubo horizontal. Tá? Então, P1 mais 1 meio de ρV1 ao quadrado vai ser igual a... Porque um tubo horizontal, ou seja, o Y é zero, né? Então, ficaria ρ, você só vai considerar esses dois primeiros termos. Certo? Então, se a velocidade de um fluido aumenta, enquanto o fluido se move horizontalmente ao longo de uma linha de fluxo, a pressão do fluido diminui. Olha só que interessante. Se você tem uma velocidade de um fluido em uma mangueira e essa velocidade aumenta quando esse fluido está se movendo horizontalmente, a pressão do fluido vai diminuir. Tá certo? Certo? Então, basicamente, é essa teoria que eu tenho para passar para vocês. Agora a gente vai passar para a resolução de exercícios.